Bom, agora gostaríamos de convidar Vera Liquidato para realizar a apresentação sobre os princípios do direito nacional humanitário. Vera é doutora em Direito Nacional pela Faculdade de Direito da USP, pós-doutorado pela Universidade de Bolonha, professora de Direito Internacional Humanitário e de Direito Internacional Privado, consultora da International Humanitarian Law Clinic da UFRGS, docente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em curso de capacitação para diplomatas e militares da CPLP, e pesquisadora do CESAL. E também professora universitária e pesquisadora desde 1999. Com a palavra, Vera. Muito obrigada pela apresentação. Eu tenho um grande prazer de também fazer parte, acompanhar o trabalho da Disarmer como aqui conselheira, e sempre que eu tenho oportunidade de estar aqui, para mim é uma satisfação. O tema que foi proposto para mim é o tema dos princípios do direito internacional humanitário, que é um tema muito importante, porque quando a gente fala em fontes do direito internacional humanitário, nós temos as fontes convencionais, temos inúmeras convenções de direito internacional humanitário que protegem categorias de pessoas, que regulamentam meios e métodos de combate, que regulamentam tipo de armamento, munição, mas nem tudo está codificado por meio de convenções. Nós temos também as normas costumeiras, que são muito importantes, desempenham um papel muito importante no direito internacional humanitário, mas, sobretudo, em tempos de vanguarda, com o avanço tão grande da tecnologia, os princípios, eles ganham um maior peso e uma maior importância, porque nós temos princípios, e é redundante falar isso, princípios basilares que vão nortear uma série de consequências do direito internacional humanitário, até sob o ponto de vista da licitude, o que é permitido, o que não é permitido. E aqui, eu estou trabalhando atualmente num artigo que foi uma palestra que eu tive a oportunidade de dar num evento do Iberojur, que é o Instituto Ibero-Americano de Direito, em Bauru, sobre cerco, sitiamento de cidade. E nós não temos em nenhuma convenção alguma coisa que proíba o cerco como método de guerra. E a gente tem que fazer uma ginástica de tentar encontrar, dentro do arcabouço normativo do direito internacional humanitário, o que a gente tem para conseguir afirmar categoricamente que o cerco é uma prática não permitida pelo direito internacional humanitário. E aí a gente vai lá para o Estatuto de Roma, e ali a gente vê que é crime de guerra submeter a população à inanição, que é crime de guerra privar a população civil de bens essenciais. E quando a gente chega na parte de princípios, isso fica mais nítido, porque nós temos o princípio da distinção. Então, eu não posso, em campo de batalha, atingir a população civil, privar a população civil de alimentos para forçar, pressionar o combatente inimigo a ceder às minhas exigências. Então, quando a gente vai para a parte de princípios, princípio da proporcionalidade, a questão do dano colateral, isso nos dá muito mais subsídios para a gente conseguir trabalhar com vários temas do direito internacional humanitário. Então, o princípio, ele tem a ver com isso. O que é um princípio jurídico? São pensamentos que dirigem uma regulamentação jurídica existente ou possível. Então, isso de acordo com Karl Laurens. Então, ele é como se fosse a função do princípio indicar o vetor no qual a norma a ser identificada e aplicada se situa, orientando o operador do sistema para as etapas seguintes. Então, a gente precisa sair um pouco da caixinha, de achar, até no direito interno a gente tem isso, que direito é lei posta, promulgada, e passar a enxergar norma, não só aquilo que está estatuído por meio de uma lei promulgada, mas também um princípio. Um princípio é uma norma, estabelece uma conduta e tipifica algumas situações como ilícito frente ao direito internacional humanitário.
Tem uma obra que eu gosto muito, do Joseph Esser, que ele fala que os princípios eles podem estar em estado de latência, abaixo das normas positivas. E esses princípios, uma vez que venham à tona e se ativem, ipso facto, ganhariam uma posição idêntica da lei. E quando que eles vêm à tona e se ativem? Justamente quando a gente percebe o suporte fático. Nós temos os elementos da hipótese de incidência, da concepção daquele princípio numa situação concreta. E aí o princípio tem a posição idêntica da lei, sob o ponto de vista da normatividade. E aqui, trazendo um último autor para vocês, um autor civilista português, o Carlos Alberto da Mota Pinto, ele identifica os princípios como sendo esqueleto do próprio direito, ou seja, é o que vai sustentar o ordenamento jurídico em pé. São valores de fundamentos impregnadores do sentido e da função das normas que os acolhem e desenvolvem. Quando a gente fala em elementos principiológicos de direito à ação humanitário, nós temos uma série de princípios. Igualdade de beligerantes, quem se defende, quem agride, é um princípio do direito à ação humanitário. Impossibilidade de utilizar reciprocidade para o não cumprimento das obrigações advindas do direito à ação humanitário. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Que nós temos aqueles 7 princípios fundamentais, mas os princípios eles vão muito além do que o princípio da humanidade, o princípio da neutralidade, o princípio da imparcialidade. Nós temos um conjunto de princípios e eles precisam ser mais utilizados na academia, na prática do direito à ação humanitária, direito à ação humanitário em ação. Nós temos aqui o princípio de respeitar as obrigações humanitárias em todas as circunstâncias. Temos o princípio do equilíbrio entre necessidade militar e humanidade. E a necessidade militar deve pautar toda e qualquer conduta no campo de batalha. E a necessidade militar, ela se restringe ao enfraquecimento das forças militares do inimigo. Então, o que eu quero não é aniquilar o inimigo, não é praticar um genocídio. O que eu quero é enfraquecer as forças militares do inimigo, de tal forma que eu tenha uma ascendência naquele conflito armado. Esse deve ser o objetivo. Essa é a necessidade militar. E tudo aquilo, toda a conduta adotada no campo de batalha deve se pautar por essa necessidade militar. O princípio da distinção, que é extremamente importante. Distinguir entre população civil e combatentes. É importante distinguir bens de caráter civil de objetivos militares. Princípio da precaução tem a ver com evitar danos incidentais. E essa precaução, prestem bastante atenção, é de ambos os lados. Não é a precaução apenas que deve ser observada por parte de quem está atacando. É precaução também contra os efeitos do ataque. Então, eu estou numa guerra e eu sei que uma determinada localidade minha, ela vai ser atacada. Então, eu sei quais são as áreas do meu território que estão implicadas no conflito armado. Eu tenho a obrigação de concretizar o princípio da precaução, de escoar a população civil, de proteger a população civil, de propiciar bunkers. Então, a precaução também é para quem está sendo atacado, não só quem está atacando. Princípio da proporcionalidade, não fazer ataques que geram danos excessivos, perdas acidentais de vidas humanas ou danos a bens de caráter civil em relação a uma vantagem militar concreta e direta que se previa. É um princípio muito importante. O princípio do não sofrimento desnecessário ou dano supérfluo ao combatente. Então, mais uma vez aqui, a gente vê qual é o único objetivo legítimo durante a guerra: enfraquecimento das forças militares do inimigo. Isso está na Declaração de São Petersburgo. Então, basta deixar fora de combate o maior número possível de homens. O uso de armas que causam sofrimento desnecessário é contrário às leis da humanidade. Quando se fere um combatente inimigo, eu estou tirando 2 do campo de batalha. Aquele que está ferido e o seu colega que vai socorrê-lo. Então, esse deve ser o objetivo: ferir e não aniquilar, não levar a óbito, não utilizar um tipo de munição que vai estilhaçar e vai afetar todos os órgãos vitais, não dando nenhuma possibilidade de sobrevivência para aquele combatente. Então, isso deve sempre ser levado em consideração. E o tratamento humano.
que isso está lá no artigo 3º comum, as Convenções de Genebra. Todas as pessoas que caírem nas mãos do inimigo têm direito a serem tratadas com humanidade. É o limiar mínimo consuetudinário de proteção obrigatória em todos os conflitos armados. De onde vêm todos esses princípios aqui? Esses princípios, eles advêm da prática costumeira. Então, a gente tem ali, já num código antigo, no Código de Hammurabi, advém ali até da questão da necessidade da hospitalidade. Então, se tem alguém ferido aqui, e nesse cenário houve a realização de uma batalha, e esse que está ferido aqui não é do meu pelotão, é do pelotão inimigo, eu tenho obrigação de socorrer. Então, isso já está no Código de Hammurabi, tem obrigação de socorrer toda e qualquer pessoa. Então, isso vem de longa data. Isso está enraizado nas práticas costumeiras. Se eu faço um prisioneiro de guerra, eu devo tratar esse prisioneiro de guerra com humanidade. Eu devo oferecer a ele uma vestimenta adequada para o clima daquela localidade. Eu devo oferecer uma alimentação, no mínimo aí 3 vezes ao dia. Então, isso advém da própria prática. E o direito internacional humanitário interessa para a parte cumprir as regras. Porque eu cumprindo as regras, eu tratando bem os prisioneiros de guerra que eu tenho aqui, eu espero que a outra parte no conflito também siga essas mesmas regras e que os meus homens que foram feitos prisioneiros de guerra do outro lado recebam o mesmo tratamento condigno. Então, pôr em prática as normas do direito internacional humanitário não significa uma debilidade, não significa que se eu cumprir todas essas regras eu vou perder a guerra, muito pelo contrário. E aqui a gente pode ter mais de uma lista, de acordo com o autor, a gente vai encontrar alguns princípios aqui. De acordo com outros autores, a gente vai encontrar outros princípios. Então, aqui a gente tem princípio da universalidade. Quando a gente fala em Cruz Vermelha, na verdade, nós estamos falando num movimento. Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. É uma instituição universal, do seio de todas as nações, no seio do qual todas as nações têm direitos iguais e o dever de ajudar umas às outras. Princípio da imparcialidade, não discrimine a nacionalidade, raça, religião, condição social, filiação partidária, patente. Quem vai ser socorrido? Então, eu tenho um general e tenho um soldado raso. Os dois estão feridos. Quem vai ser socorrido primeiro? O critério não é critério de patente. O critério é o critério da necessidade médica. Então, um está com uma fratura exposta e o outro está sangrando pela jugular. Eu vou correr naquele que está sangrando pela jugular, porque é uma questão de minutos para ele vir a óbito. Isso é interessante pelo princípio da imparcialidade. Eu não vou, no momento do socorro, não vou me pautar pela patente. É o critério da necessidade médica. E assim por diante. A cláusula de Martes, ela é uma cláusula muito interessante, porque ela significa que não é porque alguma coisa não esteja proibido numa convenção internacional, isso por si só não significa que aquela conduta seja permitida. Por isso que a gente tem que sair das convenções, ir para a prática, ir para as normas costumeiras de direito internacional humanitário e a gente olhar bastante para a questão dos princípios. Princípio da responsabilidade, princípio da inalienabilidade dos direitos e garantias, princípio da prioridade dos trabalhos de assistência humanitária, princípio da aplicação mínima das regras de atuação humanitária também dos conflitos armados não internacionais, princípio da difusão, publicidade das normas de atuação humanitária. As normas de atuação humanitária também se aplicam em tempos de paz. Então, os estados estão obrigados, pelas convenções de Genebra, a difundir as normas de direito à ação humanitária, a dar treinamento para os militares, para os civis, treinamento de direito à ação humanitária. Então, a população civil ela deve ser orientada com relação à existência de minas terrestres, com relação a algo, artefato militar, que tenha caído no solo
e não detonou com o contato com o solo. Se vai uma criança e vê aquilo brilhando ali, vai tocar naquilo, aquilo vai detonar, vai mutilar a criança. Então, as regras de detenção humanitária, elas também se aplicam em tempos de paz, porque quando acaba o conflito, as consequências da guerra permanecem naquele território. Terras que não foram cultivadas, então, população civil passando privações de alimento, e territórios contaminados por resíduos de artefatos, minas terrestres e assim por diante. Aqui eu vou destacar apenas alguns princípios, não dá para a gente falar de todos, até porque eu não sou a última a falar aqui nesse painel. Então, o princípio do caráter humanitário, ele é o princípio que sustenta todos os outros. Pelo caráter humanitário, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho socorre sem discriminação os feridos no campo de batalha e procura evitar e aliviar os sofrimentos dos homens, mulheres e crianças em todas as circunstâncias. Essa é a essência do direito à ação humanitária. Proteger quem não tem nada a ver com a guerra, que é a população civil. E proteger quem estava implicado na guerra e agora não está mais, que é o ferido, doente e o prisioneiro de guerra. Então, essas categorias de pessoas precisam ser protegidas. Princípio da imparcialidade, já vimos, não fazer nenhuma distinção, nacionalidade, raça, cor, religião, condição social, filiação política. Princípio da neutralidade. O comitê, ele tem essa postura de neutralidade. Tanto é que, quando o Comitê Internacional da Cruz Vermelha classifica um conflito, como o conflito armado internacional, o conflito armado não internacional, comunica às partes envolvidas. Então, muita coisa do direito à ação humanitária, o comitê, ele não divulga aos quatro ventos. Então, ele procura ter esse princípio da neutralidade. Para obter e manter a confiança de todos, abstém-se de participar das hostilidades e nunca intervém nas controvérsias de ordem política, racial, religiosa e ideológica. Isso tem uma série de implicações no campo de batalha. Então, se tem um veículo da Cruz Vermelha que está se deslocando num território onde está havendo um conflito armado, está indo para uma localidade que fica a 40 quilômetros de distância de onde está esse veículo, e aparece nessa mesma estrada um soldado fardado, armado, que pede carona. Esse veículo da Cruz Vermelha não vai poder dar essa carona, vai ter que falar para ele, largue as suas armas, que eu deixo você subir aqui. Porque se não for dessa forma, o comitê ele vai estar beneficiando um combatente. Então, esse vai ter que caminhar os 40 quilômetros a pé para conseguir chegar lá. Então, vejam como todos esses princípios eles são muito mais importantes do que se possa imaginar. Isso tem reflexo direto no campo de batalha. Princípio da independência. Então, as sociedades nacionais, elas conservam sua autonomia para poder agir sempre conforme os princípios do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Então, a sociedade nacional não representa o seu país. A sociedade nacional é para que haja um eco e um reflexo do Movimento Internacional da Cruz Vermelha naquele território. Por isso que o comitê ele celebra os acordos de sede com os estados. O princípio do voluntariado é uma instituição de socorro voluntária e desinteressada. O comitê não vai cobrar. Olha, para eu atuar aí nesse território, nesse conflito armado, eu cobro X. Não, é o princípio do voluntariado. Princípio da unidade, só é permitida uma única sociedade nacional em cada país, para que se possa falar em uníssono. Princípio da universalidade, já vimos. Princípio da limitação, os estados devem limitar o uso da violência ao que seja necessário para se atingir o resultado militar almejado. Qual é o resultado militar almejado? Enfraquecer as forças militares do inimigo. Princípio da necessidade militar. Vejam só, a terça finalidade militar específica. E aqui existem dois requisitos para que um alvo seja elevado à categoria de objetivo militar. Ele precisa contribuir efetivamente para a ação militar de uma das partes em conflito, e a sua destruição, captura ou neutralização deve oferecer uma vantagem militar precisa. E aqui, esse princípio da necessidade militar está atrelado ao princípio da distinção. Isso é muito interessante. Por isso que quando o Mota Pinto fala em esqueleto do ordenamento jurídico, os princípios, um apoia o outro e um se respalda no outro. Os princípios estão todos
interrelacionados. Princípio da proporcionalidade, que está muito atrelado à proteção ambiental, só que vai para muito além disso, da proteção ambiental. E nós temos esse princípio explicitado no protocolo adicional número 1, que é o protocolo para conflito armado internacional, o artigo 55, que proíbe ataques que possam causar danos extensos, duráveis e graves ao meio ambiente, comprometendo por esse fato a saúde ou a sobrevivência da população civil. Vejam como esse princípio está relacionado com a proibição do cerco. E eu estou falando proibição do cerco porque quando a gente vai verificar a literatura sobre sitiamento de cidade e cerco, os autores eles falam: o cerco não está proibido pelo direito internacional humanitário. Está sim, porque princípio é norma. Faz parte do arcabouço normativo do direito internacional humanitário. Então, é o que eu estou defendendo nesse artigo. Então, logo esse artigo seja publicado, obviamente vou fazê-lo chegar às mãos de vocês. Princípio da distinção, isso é básico. Então, veja como esses princípios são básicos e são basilares. São base que sustenta uma série de determinação da qualificação daquela conduta que está sendo adotada no campo de batalha. Temos que distinguir combatente de não combatente. E distinguir alvo de objetivo militar, distinguir civil do combatente, distinguir bens protegidos e assim por diante. Princípio da proibição de causar males supérfluos e sofrimento desnecessário. Grandes exemplos: proibição de arma laser cegante, proibição de bomba cluster, proibição de bomba atômica. Então, a bomba atômica aqui, ela está correlacionada com mais de um princípio. Com o princípio da proibição de causar males supérfluos e sofrimento desnecessário, e também o princípio da distinção. Não vai afetar só o combatente, vai afetar todo mundo que está lá. Da mesma forma, armas químicas. Então, aquele elemento que está afetando um organismo de um ser humano, aquele vírus, ele não vai diferenciar o corpo de um soldado fardado do corpo de uma mulher grávida. E é por isso que as armas químicas, elas estão proibidas. Estão proibidas pelo direito internacional humanitário, porque tem mais de um princípio implicado nisso. Princípio da precaução, já vimos, evitar danos incidentais. É a mesma coisa da proibição de causar mais supérfluo desnecessário. Limitação e necessidade de militar, já vimos os dois requisitos para que alguma coisa de alvo possa ascender a um objetivo militar. Princípio da proporcionalidade está atrelado a dano ambiental, mas vai para além disso. Então, aqui eu desenvolvo um pouco mais a cláusula de Martes, que determina a aplicação subsidiária de outras fontes para fins de proteção das vítimas dos conflitos armados. Então, propõe um diálogo das fontes aqui. E da onde vem esse nome, cláusula de Martes? Vem do Fyodor Martes. Então, é o sobrenome dele. Ele defendeu isso, ele é delegado russo, defendeu isso na Conferência da Paz da Haia, de 1899. Então, aqui a gente pode fazer correlação de listas diferentes, de vários autores. E aqui eu trouxe alguns exercícios para a gente aqui raciocinar juntos. Então, o primeiro, eu estou propondo uma situação. Então, imaginem, durante um conflito armado internacional, Forças Armadas identificam, com base em inteligência considerada confiável à época, que um depósito de armamentos está localizado em um edifício urbano. Então, tem um edifício urbano e ali, dentro desse edifício urbano, tem o depósito de armamentos. Sabe-se que civis permanecem no local, havendo indícios de que parte deles foi mantida ali pelo grupo armado para dissuadir ataques. Então, isso foi proposital. Então, eu estou escondendo aqui, estou armazenando armamento e eu deixei os civis ali, justamente de propósito. E é realizado um ataque aéreo com munição de precisão para afetar exatamente ali aqueles armamentos. Mas o que foi que aconteceu nessa situação que eu estou propondo para este exercício hipotético?
Posteriormente, verifica-se que a quantidade de armamentos era menor do que a estimada. E os danos à população civil foram elevados. Então, aqui a gente já vê o princípio da proporção. Então, a luz de legislação humanitária assinala a alternativa correta. Alternativa A. O ataque é automaticamente ilícito, pois o resultado concreto revelou desproporcionalidade, sendo irrelevante a avaliação realizada no momento da decisão. Então, essa é a alternativa A. A alternativa B. O ataque pode ser considerado lícito se, no momento da decisão, com base nas informações razoavelmente disponíveis, não era previsível que os danos civis seriam excessivos em relação à vantagem militar concreta e direta esperada. Então, vamos deixar essa questão aí, vamos ler as outras alternativas, para a gente verificar qual faz mais sentido. A utilização de civis como escudos humanos torna o ataque automaticamente lícito, afastando qualquer limitação decorrente dos princípios da proporcionalidade e da precaução. Então, o que essa alternativa está dizendo? Ah, não adianta nada. Você vai colocar lá o escudo humano? Então, agora já era. Eu vou atacar, eu tenho direito a atacar. Porque você não pode se valer de escudos humanos. É o que a C está dizendo. E o que a D está dizendo? A presença de escudos humanos retira completamente a proteção da população civil, permitindo ataques sem necessidade de avaliação quanto aos danos incidentais. Então, a C é meio parecida com a D. Qual alternativa aqui vocês marcariam? Então, podem abrir o microfone. A ideia é que aqui a minha fala seja dialogada com vocês. O que eu quero é que vocês enxerguem os princípios na prática. Qual alternativa vocês marcariam aqui? Alguns responderam letra A. Sim. Alguém acha que é letra B? Eles estão entre letra A e letra B, pelo que dá para perceber aqui. Só estão um pouco tímidos hoje, professora. Então, nesse tipo de questão, e até que direito ação humanitário cai em concursos públicos, a gente sempre tem que desconfiar quando a alternativa é muito categórica. Então, quando tem palavras automaticamente, retira completamente, permitindo ataque sem nenhuma necessidade de avaliação. Então, aqui, a alternativa correta, quando eu elaborei essa questão, eu pensei na B de bola. Porque é claro que a gente tem que considerar sempre, a legislação humanitária é sempre o caso a caso. Então, aquele comandante que dá a ordem, ele vai responder pela ordem que ele está dando. E ele dá a ordem com base nas informações que ele tem naquele momento. Então, foi feita uma análise. A inteligência foi utilizada. Foram levantadas informações. E com base nas informações consideradas confiáveis à época, é que o comandante tomou essa decisão. Então, aqui já está dizendo, o ataque pode ser considerado lícito. Se no momento da decisão, com base nas informações razoavelmente disponíveis, não era previsível que os danos civis seriam excessivos em relação à vantagem militar concreta e direta. Porque se essa informação, o comandante tivesse essa informação, ele não iria determinar esse ataque. Então, eu pensei na alternativa B. Vamos brincar mais um pouco, vamos tentar resolver mais uma outra aqui. Então, aqui a gente tem uma outra questão, para dar a oportunidade da gente pôr em prática os princípios que a gente acabou de analisar. Qual é a situação hipotética que eu estou propondo a vocês? Durante um conflito armado internacional, uma unidade militar recebe informação de que um combatente inimigo está sendo tratado em um hospital civil devidamente identificado com emblema protetivo. No local, encontram-se também jornalistas estrangeiros que realizam cobertura do conflito. Então, dentro de um hospital civil, tem um combatente inimigo ali. Há indícios de que o combatente, mesmo ferido, continua transmitindo informações militares a partir do hospital. Então, o comando considera a possibilidade de um ataque direcionado ao quarto onde ele se encontra. Então, aqui, o que está sendo analisado? Um ataque cirúrgico. Então, um ataque direcionado ao quarto onde ele se encontra. E o fato dele continuar transmitindo informações militares, ele está atuante no conflito. Então, ele está configurado aqui como um combatente, e não como alguém, até a gente utiliza essa expressão, a gente utiliza isso no colóquio cotidiano. Hoje eu estou fora de combate.
Então, estou com uma virose, não tenho condição de sair de casa, hoje eu estou fora de combate. A gente não usa essa expressão no nosso dia a dia, isso não foi incorporado à língua portuguesa, então não é esse o caso aqui desse combatente. Ele não está fora de combate, ele está participando do combate. O que diz a alternativa A? O hospital perde automaticamente sua proteção por abrigar um combatente inimigo, tornando-se objetivo militar legítimo. Aqui tem a palavra automaticamente. Alternativa B. A presença de jornalistas no local impede qualquer ação militar, pois eles gozam de proteção absoluta em conflitos armados. Aqui tem a palavrinha absoluta. Alternativa C. O fato de o combatente continuar transmitindo informações militares torna automaticamente legítimo qualquer ataque ao hospital, independentemente dos danos colaterais. E a alternativa D de dado. O ataque somente poderá ser considerado lícito se o hospital estiver sendo utilizado para atos prejudiciais ao inimigo fora de sua função humanitária, devendo ainda ser respeitados o princípio da proporcionalidade e da precaução. Então, se você vai fazer qualquer ataque, você vai ter que respeitar o princípio da proporcionalidade, o princípio da precaução. E aqui está dizendo que pode ser considerado lícito, ou seja, você vai ter que analisar caso a caso. Gente, quando eu li as alternativas, eu já fui conduzindo vocês aqui para aquilo que você precisa prestar atenção em cada alternativa para considerá-la como alternativa correta ou para descartá-la. Então, qual é a alternativa correta aqui nesse caso? Agora foi em coro, hein, professora? Todo mundo respondeu letra D. Dado, né? Então, o que não faz um professor, aqui o meu lado didático me denunciou e falou mais alto. Então, quando a gente vai procurar ensinar, passar um conceito para o aluno, a gente vai esmiuçando e vai explicando, e cada palavrinha tem que ser analisada quando a gente fala numa questão de múltipla escolha. Então, eu tenho mais 2 casos. Então, vamos ver, pelo menos, se dá tempo da gente analisar mais um. E eu vou disponibilizar aqui. Parte desse material, eu já tive a oportunidade de, no outro evento da Design, recente, que aconteceu faz pouco tempo, de trabalhar com os princípios, mas eu trouxe informações novas, eu acrescentei algumas coisas, agreguei algumas coisas, até porque é a minha obrigação fazer isso, porque muitos do que me ouviram nesse outro evento estão aqui novamente agora. Então, eu preciso brindar vocês com algo a mais para contribuir aqui, mais um tijolinho na formação e na ascensão de vocês, desse edifício maravilhoso que vocês estão formando, que é o edifício do universo mágico do direito ação humanitário. Qual é a situação aqui? Aqui está dizendo o seguinte: durante o conflito armado internacional, as Forças Armadas de um Estado identificam que um alto comandante inimigo está localizado em um edifício civil densamente povoado. Um ataque aéreo poderia neutralizar o alvo, mas há previsão concreta de mortes civis. Então, à luz dos princípios de atuação humanitária, assinale a alternativa correta. E o que diz a outra questão? A outra questão diz o seguinte: durante o conflito armado internacional, uma força aérea identifica um centro de comunicações inimigo instalado no subsolo de um edifício urbano, que abriga nos andares superiores dezenas de famílias civis. O ataque é tecnicamente possível, com armamento de precisão, mas há previsão de danos estruturais que podem atingir os civis. Então, vamos analisar essa última questão, que eu estou aqui de olho no tempo. À luz do direito à ação humanitária, assinar a alternativa correta. Então, é isso aqui. A situação é essa. Então, no subsolo de um edifício urbano, o que tem ali? Nós temos um centro de comunicações inimiga. Isso torna aquilo um objetivo militar, ou pelo fato de estar num edifício urbano, desconfigura. E o ataque, ele pode ser tecnicamente possível, com armamento de precisão, ou seja, eu vou atacar o subsolo, mas isso tem a possibilidade de afetar a estrutura do prédio. Mais uma vez, é uma decisão caso a caso, e o comando militar vai ter que avaliar e vai ter que decidir. O comando militar avalia que a destruição do centro de comunicações proporcionará vantagem militar relevante, mas não decisiva para o curso global das operações.
Então, a luz de orientação humanitária é a alternativa correta. Alternativa A. O ataque é ilícito, pois a presença de civis em qualquer grau impede a qualificação do alvo com objetivo militar legítimo. A B está dizendo o oposto. A A está dizendo que é ilícito, a B está dizendo que o ataque é lícito, desde que o alvo contribua para a ação militar inimiga, sendo irrelevante a intensidade da vantagem militar obtida. Aqui está dizendo que é irrelevante. Alternativa C. O ataque pode ser lícito, desde que a vantagem militar concreta e direta esperada não seja superada por danos incidentais excessivos, devendo também ser consideradas medidas de precaução na escolha dos meios e métodos de ataque. Então, essa alternativa aqui, ela está redonda nos aspectos que ela está trazendo. E a alternativa D, o ataque é ilícito, pois a presença de civis transforma automaticamente o bem de uso misto em bem civil protegido, vedando qualquer ação ofensiva. Qual é a alternativa correta? Agora eu procurei ser um pouquinho mais neutra ao ler as alternativas para vocês. Eu procurei ser um pouquinho mais neutra, mas eu não fui 100% neutra. O quê, gente? Letra C, professor. Eu sei que para vocês é difícil, então é muita informação. Você está vendo aí na tela, você tem que... É diferente se você recebesse esse exercício para você numa folha que você está com o papel na mão, você tem possibilidade de ir riscando palavrinhas, de fazer algum comentário, mas vocês acertaram. A alternativa correta é a alternativa C, sim. Pode ser lícito, desde que... Então, é exatamente isso. A questão está bem redondinha. Então, a vantagem militar concreta e direta esperada, ela não pode causar danos incidentais excessivos, devendo serem consideradas as medidas de precaução na escolha dos meios e métodos de combate. Então, aqui a gente vê. Então, para adotar qualquer medida, qualquer decisão ali no campo de batalha, você tem que considerar os princípios. Princípio da precaução, princípio da distinção, aqui meio e método de ataque. Então, é exatamente isso. Eu estou à disposição aqui nos próximos minutos para esclarecer dúvidas de vocês e depois, infelizmente, eu vou ter que me ausentar. Mas estou aqui à disposição de vocês. Obrigada. Deu para vocês entenderem a ideia geral? Esses princípios, vocês já estavam familiarizados com eles? Ou não, deu para esclarecer um pouco melhor, princípios que talvez vocês já ouviram falar? A turma, professora, na verdade, tem alguns que são calouros, né, iniciantes em relações internacionais, tem alguns que estão no terceiro semestre, que estão agora em contato com o direito internacional, então ouviram um pouquinho sobre o direito internacional humanitário, mas não dessa maneira aprofundada. Então, eu acho que foi uma aula aí de grande auxílio para eles. Já aproveito para agradecer, né, a sua parceria de sempre com a Desarme. Gente, não sei se foi falado, mas a professora Vera está com a Desarme há muito tempo, inclusive é a nossa consultora acadêmica. Então, a professora Desarme está aí conosco sempre. Muito obrigada pela sua presença, por essa aula magnífica. É sempre um prazer te ouvir, professora. E acredito que todos aqui ficaram muito abrilhantados com a sua apresentação. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço e aproveito para cumprimentar o meu dileto amigo, o professor Gustavo, parceiro aí de todas as horas, grandes parcerias aí, ele contribui para o meu desenvolvimento no direito à ação humanitária. Então, eu agradeço a vocês, que vocês têm dado muito mais a mim do que eu tenho podido retribuir aqui. Então, eu é que sou muito grata a vocês. Muito obrigada, professora. O professor Gustavo agradeceu muito a sua presença, mandou um abração. Ele teve que sair agora há pouco, mas ele assistiu a sua apresentação e agradeceu muito, pediu para eu passar o recado, então muito, muito obrigada. Eu sei que o tempo está curto, a professora tem horário, né? Mas conseguiríamos fazer uma perguntinha? Com certeza. Pessoal, alguém tem uma pergunta? Nós temos uma pergunta aqui. Na verdade... Você consegue chegar mais perto só para ela poder ouvir?
Es que la profesora ela fez uma pergunta que tinha a ver que se a gente tinha algum contato, alguma referência sobre a questão que tratou. E é que está muito de moda agora a questão da escalada no Irã, aquele ataque na escola, e a questão da Palestina, né? Então, esses temas que a gente está tratando aqui, eles vão refletir nisso, assim, eles vão nos formar muito nesses temas de atualidade, né? E depois tem a questão aqui no Mato Grosso, com a polícia, né, fardada, tirando os Guarani dos seus territórios ancestrais. Então, a gente meio que vai pensando nisso, né, e refletindo na nossa formação. É só isso. Sim, com certeza. Esse é o interessante do direito internacional humanitário, que a gente verifica nas manchetes de jornais diárias, e a gente vê já do conflito Rússia-Ucrânia, houve sitiamento de cidade. E tem, inclusive, um relatório da Human Rights Watch, que eu posso encaminhar para vocês, que fala da situação de cidade que foi completamente destruída. Então, isso viola uma série de princípios, princípio da distinção, princípio da proporcionalidade, princípio da precaução e a proibição de sitiamento de cidade. E com relação ao conflito Estados Unidos e Israel contra o Irã, a gente verifica aqui também, infelizmente, violações do direito internacional humanitário, e como o colega bem lembrou, o ataque a uma escola que matou matou dezenas de meninas. Então, isso viola qual princípio? Qual princípio vocês acham que está sendo violado quando eu faço um ataque que está matando civis aí? O princípio da distinção. Eles estão falando baixinho aqui, mas distinção. Então, o princípio da distinção. Então, a gente vê no dia a dia, a gente enxerga o direito internacional humanitário ali em ação. Mas é também interessante observar que a gente não pode ficar com a impressão que o direito internacional humanitário está presente na realidade apenas no seu aspecto de violação das regras. Porque a gente tem que considerar o caráter midiático e o caráter sensacionalista da mídia. Então, quando uma norma de direito internacional humanitário é cumprida, isso não vira manchete de jornal. Então, nós temos muito mais normas de direito internacional humanitário que são obedecidas e são cumpridas do que as que são violadas. Então, é a mesma coisa. No Brasil, o homicídio é crime, está tipificado no Código Penal como crime. Isso não significa que não haja homicídios no Brasil. Mas pelo fato de haver homicídio no Brasil, ninguém sai nas ruas dizendo vamos rasgar o Código Penal que ele não serve para nada. Então, quando acontece um homicídio, exatamente põe-se em prática a engrenagem do sistema penal brasileiro, de haver investigação, do delegado apresentar um relatório para o Ministério Público verificar se há indícios para uma denúncia. Então, o fato da norma ser violada não significa que não exista aquele sub-ramo do direito, ou que ele não sirva para nada, muito pelo contrário. Então, existem muito mais normas de direito humanitário sendo respeitadas, mas isso não vira manchete de jornal. O que vira manchete de jornal é a escatologia, é a violação. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Alguém tem mais alguma dúvida? Dúvida no, pero falar un poquito, un comentario, se pode. A persona nos pode ver? Nos pode olhar? Se você vir aqui, ela consegue te ver fácil. Aqui. Isso. Pode chegar aqui, ó. Que aí ela consegue escutar. Já. Ok. Bueno, gente, e a professora, eu queria celebrar muito iniciar este bate-papo também, que é um fato bastante histórico, porque tiene razón, en cierta forma, el compañero,
Por dicha existe desarme, por dicha existe desarme, y yo tengo la plena confianza y la plena fe de que un pequeño grupo puede aspirar a lo que sea dentro de la estructura que haya, ¿verdad? Y si a veces no hay un entusiasmo inicial o no hay un ímpetu inicial, es porque los grupos pasan por todo tipo de necesidades, ¿verdad? Con respecto a cómo están las contingencias políticas o los contextos sociohistóricos, ¿verdad? Es desalentador, claro que ninguém quiere ver todos los días el desarme del desarme, el desarme del cuerpo, ¿verdad? El desarme diario, y la desmediatización y la mediatización, y no queremos ser en cierta forma mediados para la solución, ¿verdad? Hay muchas cosas de trasfondo filosófico y muchos intelectuales que nos podemos revelar ante cómo está la situación, pero lo peor es no hacer nada, ¿verdad? No iniciar como una reflexión o algo así. Hay muchas aristas, ¿verdad? El grupo tiene muchas capas, ¿verdad? Hay muchas personas con ciertos grados de educación, instrucción con respecto a cómo se puede desarmar, ¿verdad? Algo. Me gusta mucho cómo va, es introductorio. Los panelistas se introdujeron como de una forma interesante, muy interesante, profesora. Por ejemplo, noto que esta interlocución de la profesora es más como reglamentaria, ¿verdad? Cuando llega la bomba, nada más llega, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, lo que tuvimos fue el Chorrillo, el caso del Chorrillo en Panamá, ¿verdad? Y un atentado terrorista, y nadie está exento de una bomba, ¿verdad? Pero noto que la interlocución de la profesora es más reglamentista, ¿verdad? Que si aquel está herido y cuándo hay que auxiliarlo. Y la interlocución pasada fue más como esto es lo que hicimos, esto somos, ¿verdad? Pero el curso aguarda más cosas, ¿verdad? Más reflexión. No alcanzan 4 sesiones, pero hacia ahí vamos, ¿verdad? Y qué bien que han persistido tanto tiempo, un tiempo más, ¿verdad? Y Yanchi que realmente quiera desarmarse, ¿verdad? Para hablar de este tema preponderante, ¿verdad? Y gracias, profesora, el entusiasmo está ahí en diferentes grados, así seamos caloros, veteranos, a todos nos traspasa esta humanidad, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Entonces, gracias, profesora. Muito obrigada pelo seu aporte. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.